Quarta-feira, e as equipes intensificando treinamentos para o confronto final, a Batalha da Arena Pernambuco, neste sábado entre Santa Cruz e Maranhão Atlético. Mais de 25 mil ingressos foram colocados ontem e já foram esgotados essa primeira leva de ingressos. Expectativa de mais de 40 mil pessoas na Arena Pernambuco. Ou seja, recorde total, quase capacidade total, que é de 45 mil, lá em São Lourenço da Mata. Júlio Nascimento pelo MAC, Balotelli pelo Santa Cruz. Podem ser as novidades nas equipes para o fim de semana. Estaremos focalizando ainda a segundinha do futebol maranhense, Libertadores, Sul-Americana, dando uma passadinha nas redes sociais, tanto do Santa Cruz e do Maranhão Atlético. O YouTube da galera, fala galera aqui do nosso canal Lécio Costa Narrador, com esses conteúdos estamos só começando mais um programa LCN. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Falei com Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal aqui em São Luís, DDD 98. Olá, prazer estar contigo. Estamos iniciando mais um conteúdo aqui no nosso canal, na expectativa do jogo do Maranhão e Santa Cruz. Muito legal a gente ver o respeito do Marcelo Cabo, o respeito do Marcinho, sabendo que o jogo é jogado, nada está definido, o placar foi um placar simples. Óbvio que o torcedor tem lá a sua manifestação favorável ao seu time, porque a gente tem que acreditar, a gente acredita, ainda mais quando você constrói um resultado fora de casa. E eu falo aqui do time do Santa Cruz. O Maranhão, pela primeira vez neste mata-mata, não conseguiu ir para casa do adversário levando uma vantagem no bolso, e agora vai ter que se superar, como já o fez na fase de classificação. Muita superação desse grupo que praticamente estava fora. E aliás, a trajetória do Maranhão nesta temporada foi recheada exatamente de muita superação. Quando ninguém imaginava que o time iria vencer do Sampaio Corrêa, impondo um resultado elástico de 3-0 para conseguir a sua classificação, ninguém acreditava. E o Moto ganhando o jogo lá em Imperatriz para se posicionar à frente do Maranhão. E o Maranhão Atlético conseguiu mandar 3-0 para cima do Sampaio Corrêa e conseguir se classificar na Bacia das Almas. Conseguiu essa classificação do Campeonato Maranhense. Quando ninguém esperava que o Maranhão Atlético Clube pudesse ainda respirar no Campeonato Brasileiro, na fase de classificação, porque aí teria uma combinação de resultados contrários ao Maranhão e praticamente prováveis de acontecer, eles não aconteceram, né? O Sampaio Corrêa não ganhou, mas empatou com o Parnaíba. O Maranhão ganhou o seu jogo aqui em São Luís, foi para a última rodada, numa rodada assim, isso diante do Iguatu. Depois precisava vencer do Altos lá em Teresina e acabou vencendo o time do Altos, que era a melhor equipe, não tinha perdido na competição dentro dos seus domínios. Tinha perdido o jogo anterior, que foi a rodada contra o Tocantinópolis, mas diante dos seus domínios, o time não perdeu. E não perdeu nem para o Santa Cruz, para você ter uma ideia, na fase de mata-mata. O Maranhão ganhou lá, impôs um resultado de 1-0 e conseguiu se classificar. Então, para o Santa Cruz colocar sim as barbas de molho, sabendo que tem um adversário que tem no seu lema, no seu hino, demolidor de cartazes. Agora, a gente fica esperando, eu não desacredito em absoluto. O placar é muito normal, placar de 1-0. Poderia ser construído pelo Maranhão Atlético Clube. Aqui não conseguiu, o adversário aproveitou uma falha do Maranhão. E, aliás, vamos combinar que todas as bolas que o Santa Cruz colocou no gol do Maranhão, o Maranhão entregou.
entregou de bandeja a bola para o Giovani, para o Thiago Galhardo. As duas oportunidades que foram criadas foi saída de bola errada do Maranhão Atlético e uma bola parada, onde o meio da zaga, é por isso que a gente fala que falta às vezes o entrosamento, né? Porque até estava postada na grande área, mas o olhar para a bola é deixar o jogador solto que vai para a finalização. Isso é que não pode acontecer. O cara pisou na área, vai com ele, diminui o espaço. A gente tem falado muito a respeito disso e essa foi a única falha mais contundente que o Maranhão Atlético teve, com o Santa Cruz colocando a bola para o fundo do gol e fazendo 1-0. Aquela outra que a gente já mostrou, já falou bastante, que foi o gol do Vinícius, Matheus Vinícius, ou do 4, né? Parece que foi do Eurico, exatamente, ele fez a carga, foi do 4, ele fez a carga, Eurico Lima, fez a carga em cima do Kevin, que estava na sua frente, e aí o empurrão, o árbitro viu, estava em cima, acabou marcando, ali não teve gol, foi muito correto, e tanto é que a gente observou aqui que o VAR nem chamou. Então, essas duas falhas que o Maranhão teve contra o Santa Cruz. Então, eu vejo um jogo muito aberto. Eu vejo um time do Altos que não perdeu para o Santa Cruz jogando lá na Arena Pernambuco, com o maior público da Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, quase 43 mil torcedores. A capacidade do estádio Arena Pernambuco é de 45 mil torcedores. Então, o maior público foi esse. A carga que o Santa Cruz teve diante do América jogando lá foi de 40 mil e alguma coisa, porque teve aquele espaço reservado à torcida do América que acabou não chegando a lotar aquele. Aliás, nem chegou perto disso. Por isso, não chegamos a um recorde de público, acredito eu, porque teve aqueles tais 10% para a torcida americana. Como é mais perto Natal de Recife do que São Luís, né? Obviamente que se coloca uma carga desse tamanho para o visitante, como também o América colocou esses 10% para o time do Santa Cruz, que em 18 minutos acabou esgotando toda essa carga de ingressos. Para esse jogo diante do Maranhão Atlético, então acreditamos que vai ser um jogo onde o Maranhão vai ter o Júlio Nascimento, ele deve voltar, o Massinho sabe disso, ele já está trabalhando a transição desde a semana passada, não foi utilizado para reforçar bem, ficar bem reforçado fisicamente, trabalhar bastante para que retorne ao time. Eu acredito nessa mudança do Massinho, a entrada do Júlio Nascimento com o Fernando, que vamos combinar, fez até um bom jogo, mais uma vez entrou bem, vamos dizer que faltou um entrosamento melhor, né? Naquela bola que foi o gol do Santa Cruz. Mas isso é uma consequência, é o jogo. Se alguém não falhar, não vai existir gol. Então alguém tem que falhar para alguém marcar o gol. E aí o Maranhão acabou falhando, infelizmente, jogando dentro dos seus domínios. Deve entrar o Júlio Nascimento lá para compor essa dupla diária com o Kevin. E o Balotelli deve entrar no meio de campo, sendo desconfigurado ali no Santa Cruz, esse sistema que jogou aqui em São Luís para neutralizar, para povoar o meio de campo, para fazer com que os laterais, muitas das vezes, pudessem afunilar para o meio, congestionando ali, né? Então, isso verdadeiramente aconteceu. E o Santa Cruz alternou bastante o esquema de jogo, ora com 6 homens, ora com 5 homens, com 2 atacantes, ora com 1 atacante. Então houve uma variação de esquema do Santa Cruz que o Maranhão não conseguiu furar, principalmente porque se o Maranhão joga essa bola mais embaixo, trabalhar mais embaixo, teria muito melhor chance do que a bola alçada diante de 3 zagueiros muito altos. Então eles ganharam todas, não perderam nenhuma, a não ser uma bola mascada ali do Vagalume, que o goleiro Balotelli defendeu, e depois aquele chute também do Radija. As únicas dois momentos que o Maranhão chutou muito de longe, mas sem acertar o alvo. A gente também já apontou isso, a gente sabe disso. Mas minha galera, então é isso, esses meus comentários de agora. A gente, como maranhense, acredita por saber a força que o Maranhão Atlético tem. Não deu certo em casa, ponto, normal. É a hora da superação. É a hora de verdadeiramente, se o Maranhão quiser chegar ao título, jogar tudo o que não jogou aqui em São Luís para furar o bloqueio do adversário. E agora, com as estratégias do Marcinho
do Cabo do outro lado. Vamos ver qual é a estratégia que vai dar certo. Nesse primeiro momento ganhou o estrategista Marcelo Cabo em cima do Maranhão. Vamos agora para o segundo tempo do jogo, que acontece no próximo sábado na Arena Pernambuco. Depois eu vou. Olha, tem muita coisa boa aqui pra gente mostrar ainda nesse conteúdo. Para você que é torcedor do Maranhão, para você que é torcedor do Santa Cruz, para você que também quer saber as notícias nacionais, é já aqui no nosso canal. Vamos saber aqui do noticiário do Santa Cruz também, galera. E aqui é o seguinte: o Maranhão Atlético Clube para hoje, nesta quarta-feira. Meu parceiro Wallace, você está convocado mais uma vez para chegar aqui no nosso canal e nos ajudar. Lá, o Maranhão Atlético Clube prossegue nesta quarta-feira com a sua preparação para o jogo do próximo sábado contra o Santa Cruz. Partida importante, vale vaga a grande final do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas vai ter que reverter uma desvantagem, todo mundo sabe disso, tem que vencer por pelo menos um gol para levar a partida para os pênaltis a partir de 2 gols para se classificar de forma direta. O time treina hoje e amanhã e na sexta-feira tem a viagem lá para Recife. E o técnico Marcinho Guerreiro tem apenas uma dúvida. Lá no setor defensivo, Júlio Nascimento segue se recuperando, mas ainda é dúvida para esse jogo. Ele foi descartado na última partida porque não estava 100% e o Fernando jogou. Esteve lá ao lado do Kevin. Para esse jogo, Marcinho Guerreiro espera poder contar com o zagueiro titular do MAC. Inclusive, nós batemos um papo com ele. E o Júlio Nascimento fala aqui a respeito desse seu problema, da sua recuperação e expectativa para esse jogo. No momento eu estou me sentindo bem, sem dores, mas a gente vai fazer ali aquilo que as ações do jogo, né, o teste, para ver se eu vou estar bem. E esse jogo aí é um jogo de sacrifício, né? Já passei para o departamento médico que quero muito fazer parte dessa partida. É uma partida muito importante para a gente, onde a gente almeja o título, e se Deus quiser vai dar certo. Aí o Júlio Nascimento, e agora ele fala a respeito desse sentimento que ficou na equipe do Maranhão, apesar do resultado negativo. Todo mundo está consciente e confiante de que pode trazer um bom resultado. Em nenhum momento a gente desacreditou, a gente desanimou. Claro que depois de uma derrota vem a tristeza, né? Por a gente saber das nossas forças, que a gente podia fazer um grande resultado e vir com a vitória. Mas a gente está muito confiante que vai para lá e vai conseguir esses resultados, né? A gente já viu aí durante o ano que a gente já saiu de várias situações complicadas e conseguiu várias vezes estar num bom momento, que foi o título, que foi o acesso. Então a gente tem as condições de chegar lá novamente e conseguir essa classificação. Tá aí, portanto, o zagueirão Júlio Nascimento, que está se recuperando, pode estar de volta na formação inicial, inclusive. Portanto, Maranhão Atlético faz mais um dia de atividades lá no Parque Valério Monteiro, seguindo nesse processo aí de preparação. De resto, o Maranhão não tem outros problemas com relação a jogadores machucados ou até mesmo jogadores suspensos. E uma informação, inclusive da tarde de ontem, é que o Maranhão oficializou a renovação de contrato com o técnico Marcinho Guerreiro. Ele vai ficar até o final da Série C do próximo ano, ou seja, tem calendário Marcinho Guerreiro e vai estar comandando o MAC por toda a temporada. Já é uma renovação visando esse planejamento para a temporada de 2026, em que o Maranhão vai ter calendário cheio, serão vários jogos, e existe aí uma perspectiva da Série C ser de 38 rodadas, como acontece nas séries A e B. Então tem Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense, Copa do Brasil, e o Marcinho Guerreiro será o comandante da equipe atleticana. A diretoria confirmou renovação de contrato. Marcinho Guerreiro é o técnico para a próxima temporada. Enquanto isso, ainda nesse ano, ele quer levar o MAC à decisão do Campeonato Brasileiro da Série D.
Obrigado, meu parceiro Wallace Brito, aí então trazendo as notícias aí do Maranhão Atlético Clube. Então essa programação de viagem aqui do Maranhão Atlético Clube, nesta quarta-feira então, como falou o Wallace, vai treinar daqui a pouquinho. Nesta sexta-feira também o treinamento vai acontecer 8h30 da manhã e a viagem para Recife acontece à tarde a partir das 15h30. É isso mesmo, tá bom? Aí do Maranhão Atlético Clube. Moçada, vamos acelerar aqui também um pouquinho, né? O seguinte, agora vamos falar um pouquinho aqui do Santa Cruz, a Cobra Coral Pernambucana. Tá chegando com o pessoal da Rádio Jornal aí, mandando o Edinaldo, mandando essa galera aí um grande abraço e a gente pegando essa carona aqui com o pessoal da Jornal. Vamos lá, saber as notícias da Cobra Coral. Cobra Coral Pernambucana. Começou a preparação do Santa para enfrentar a equipe do Maranhão no próximo sábado, 7h30 da noite, na Arena de Pernambuco. Jogo que pode deixar o Santa Cruz na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Santa, dos 3 resultados, ele tem dos 3 resultados 2 a seu favor e ainda tem um terceiro resultado que não o elimina. Porque o Santa passa ganhando, passa empatando e vai para os pênaltis se perder por um gol de diferença. Só perdendo por 2 ou mais gols de diferença para o Santa ser de cara eliminado da Série D. Mas há uma confiança muito grande para que o grupo consiga chegar na final, que agora é uma meta, é um objetivo do clube e da SAF. Os investidores querem o título para o Santa Cruz. É a facilidade, né, que resulta de quando você faz um jogo na casa do adversário, como o Santa Cruz fez, e consegue uma vitória. Você tem essa vantagem de poder jogar por 3 resultados, mesmo que perca por 1-0, ou pela quantidade mínima de gols. E você gera uma grande renda também, né? Porque se espera que o Santa tenha um grande público. Muito tem se falado, Edinaldo, o Santa pode chegar na final e ganhar 250 mil da premiação na CBF. Mas é mais do que isso, porque se você contar as rendas de uma semifinal e de uma final... Muita coisa para somar. Tem muito dinheiro para entrar. Já imaginou a final, o primeiro jogo aqui, por exemplo... O torcedor vai ter que ir logo e encher logo para o time fazer resultado. Você vai ter pelo menos mais 3 grandes arrecadações de Santa Cruz. Pelo menos isso. Mais 2, né? Não, eu digo 3 porque se você passar agora pelo Maranhão, você vai ter 2 jogos para a final, né? Mas só um aqui, né? Só um aqui, porque um verdade. é lá fora. Agora você tem um detalhe o seguinte, rapaz. O Santa Cruz já garante, se chegar no título, cotas em torno de quase R$1,5 milhão, juntando todas as cotas. Juntando todas as cotas. Isso é muito bom para o lado financeiro do clube, sem dúvida nenhuma. Vai ser um ano gordo, né? É verdade. Bom, o Santa começou hoje a preparação com o treinamento. O Balotelli está sendo avaliado pelo departamento médico, ainda é tratado como dúvida. O Totti está fora, o Yuri Ferraz deve ser o titular. Vamos aguardar que time, que formação o Marcelo Cabo vai colocar em campo. O Santa Cruz já iniciou hoje também, não só a sua preparação no campo, mas também os check-ins. Já estão liberados aí os check-ins para o sócio procurar já reservar o seu ingresso para esse jogo. Vai ter ingresso a partir de R$25, valor promocional. Então tem ingresso de tudo que é preço. O mínimo é R$25. Então a promessa de uma casa cheia. Edinaldo, está repercutindo muito nas redes sociais, né, e no ambiente da torcida, uma entrevista de ontem do Irã Barbosa, um dos investidores do Santa Cruz, no canal Beberibe. O canal Beberibe é um canal identificado, né, do torcedor do Santa Cruz, um canal muito forte na torcida do Santa Cruz, tem muita credibilidade. E o Irã Barbosa ontem concedeu uma entrevista de mais de 3 horas lá. E aí tocou em diversos pontos, a gente vai trazer alguns. Por exemplo, ele indicou nessa entrevista, lá com o Gera e com o André, que deve permanecer com o CEO. Rasgou elogios ao Pedro Henriques, e Pedro Henriques tem feito realmente um grande trabalho ali nos bastidores, então a tendência é que ele continue no clube. Há uma interrogação ainda em relação ao Arley, né, que vai depender de quem vai chegar também, de quem eles estão negociando para gerir o futebol, mas o Pedro Henriques deve continuar. Pedro Henriques tem contrato acabando agora, no final da Série D, e aí a SAF vai ter que renovar. Questão do Arruda, a ideia é fazer essas reformas, que custarão aí algo em torno de R$10 milhões, simultaneamente com os jogos. Então não é que a SAF queira parar o Arruda e ficar jogando só na arena enquanto está tendo obra. A ideia é que dá para fazer a obra e dá para ter jogo no Arruda ao mesmo tempo. Então eles estão vendo uma forma de que não deixe de jogar no Arruda, mas também faça essas obras que precisam ser feitas, que são muitas, né, importantes. Sobre elenco,
Esse é um ponto que a gente já vai puxar uma sonora, porque ele acredita que, ele foi perguntado isso no canal Beberibe, se uma base desse grupo da Série C, da Série D, aguenta disputar e ser forte numa Série C do Campeonato Brasileiro. Eu não sei sua opinião, mas há um debate sobre isso, né? Se esse grupo aguentaria, né? Você tem que ter como princípio no futebol a manutenção de uma base, né? E a base do Santa Cruz, ele pode ter necessidades de fazer observações, mudanças, reformulação no elenco, isso aí é natural. Santa Cruz, inclusive, vai precisar fazer isso para o próximo ano. Mas manter uma base, eu acho isso verdadeiramente significativo. Todo clube que manter uma base para o próximo ano, ele já sai na frente dos concorrentes, porque ele tem uma base e vai só fazer a reformulação em posições mais necessárias que o clube precisa. Mas a base é fundamental. Eu acho que Santa Cruz tem essa base. Eu acho que tem. Ele fez até uma comparação. Eu acho que os clássicos serão animados quando o Santa Cruz girar a SAF, viu? Porque ele fez uma comparação no final, você vai ouvir a sonora agora, sobre se há condição dessa base do Santa da Série D disputar a Série C. Vamos ouvir esse trecho. Acho. Nós vamos trazer reforços, são necessários. Vamos melhorar essa equipe, mas assim, vamos lembrar que no início do ano, esse mesmo Santa Cruz jogou contra times de Série A, de Série B e de Série C e foi muito bem no Pernambucano. Então, e ele ainda não era o time tão reforçado, tá? Esse time bem treinado, como ele está sendo, com boas peças em lugares estratégicos, eu acho que não só a gente vai competir, como a gente vamos ter excelência. É óbvio que o plantel deve ter uma quantidade de alterações. Você tem contratos vencendo aí também, né? Você tem contratos vencendo e tal. Eu acho, Irã, e eu acho que a gente precisa, e aí eu falo realmente, não atacando ninguém, mas eu acho que a gente precisa ter uma cara de Série C. Esse elenco aí, eu entendo que a gente precisa reformular bem ele, tornar ele bem competitivo, né? Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não posso entender que esse elenco, ou grande parte dele, está preparado para competir uma Série C. Não está. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de supetão aqui. Você prefere esse elenco ou do 9? Já começou essa provocação aí. Então, esse aí foi o Irã, né, lá do Irã Barbosa, um dos investidores lá do Santa Cruz, dando essa entrevista. Mas o time do Santa Cruz está se preparando aí. Balotelli deve ir para o jogo, como falou aí o pessoal da Jornal. E pelo lado do Maranhão, o Júlio Nascimento. Vão ser dois grandes jogadores. O Balotelli é um jogador que articula, segundo volante, que sai para o jogo, tem uma boa bola. E lá atrás nós temos um grande entrosamento no sistema de defesa do Maranhão entre o Kevin e o Júlio Nascimento. Esperamos que dê muito certo esse jogo. O que mais que eu tenho aqui para colocar, galera, é o seguinte, dá uma olhadinha, já foram mais de 25 mil ingressos, né? A esta altura, isso foi ontem, né? Foi postado hoje no Insta aqui do time do Santa Cruz, dá uma olhadinha. Aí, ó, 25.285, isso aí foi ainda pouquinho que foi colocado. E isso, imagino que uma altura dessa aqui já tenha muito mais. Daqui a pouco Santa Cruz vai fazer o quê? Fazer exatamente colocar a atualização aqui do Insta, né? Para ver quantos ingressos já estão vendidos à disposição. Ingressos a partir de R$25, então está no preço muito legal, né, aí para o Santa Cruz. E aí eu gostaria também de dar uma olhadinha também no Maranhão Atlético. O Maranhão não fez, como é que eu poderia dizer, não atualizou o seu site, né? Continua a mesma coisa aqui do Maranhão. O Maranhão não deu nenhuma atualizada, continua campeão e tal, responsabilidade, apenas aqui o time trabalhando. Foi o anúncio oficial da renovação do Marcinho Guerreiro. Então, legal aí para o Maranhão Atlético Clube. E agora, moçada, eu tenho já galera para participar comigo também aqui, mas antes disso, eu preciso trazer o placar esportivo com os jogos de hoje, os jogos de ontem, que nós acompanhamos também. Então vamos lá para os jogos que aconteceram e vamos nessa.
Aqui nós tivemos, hoje nós temos Palmeiras e River Plate, né? Logo trazer os jogos os principais jogos estão aqui, os mais populares. Ontem Lanús 1-0 no Fluminense, o canal transmitiu 1-0, mas tem o jogo da volta aqui na próxima semana. Chapecoense 2, Atlético Paranaense 3 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem a Champions League, o Real Madrid virou para cima do Olympique de Marseille com 2-1. Inter de Miami é na maior liga de futebol lá dos Estados Unidos, 3-1 em cima do Seattle. Os jogos da Champions League para hoje, vamos lá. Olympiacos e Pafos, Slavia Praha e Glint, Ajax e Inter de Milão, Bayern de Munique e Chelsea, Liverpool e Atlético Madrid, PSG e Atalanta. Copa Libertadores, River Plate e Palmeiras, jogo que o canal vai transmitir. Copa Sul-Americana, hoje tem 19 horas, Bolívar e Atlético Mineiro, também com transmissão aqui do canal. Campeonato Brasileiro, hoje tem um jogo, né, atrasado do Botafogo e Mirassol, às 19 horas e 30 minutos. Esse jogo vamos avaliar com o canal, se a gente transmite esse jogo aqui do Botafogo daqui a pouquinho, tá bom? Então são esses os principais jogos que nós vamos ter no país do futebol. Mas tem uma outra programação, tem Campeonato Brasileiro Sub-17, deixa eu ver se o Vasco da Gama está por aqui, o Flamengo está, né? No Sub-17 hoje tem Bragantino e Fortaleza, América e Fluminense, jogos começando às 15 horas, América Mineiro, Flamengo e São Paulo, Juventude e Corinthians, Santos e Cruzeiro. Campeonato Carioca Sub-20, Flamengo e Nova Iguaçu. Campeonato Paraense no Sub-20, Paysandu e Remo. Aí vem a segunda divisão do Campeonato Paraibano, Campeonato Paranaense também, na terceira divisão, Campeonato Paranaense. Campeonato Pernambucano A2, aqui estão as equipes, Copa do Brasil Feminino, tem Corinthians, começando também 15 horas, Corinthians e Juventude, Bragantino e Atlético Piauiense, São Paulo e Flamengo, Palmeiras e América Mineiro. Aí vem Copa Santa Catarina, Joinville e Blumenau, Chapecoense e Brusque, Concórdia e Brusque, Campeonato Holandês, Final, eu fico assim, observando, ainda bem que está começando a segundinha do futebol maranhense, né? Porque senão, realmente, a situação era muito complicada. E por falar em segundinha do futebol maranhense, dá uma passadinha aqui também pela Federação Maranhense, oficial agora, né? O novo Insta da Federação Maranhense de Futebol, para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? Dá uma olhadinha, aqui ó, o Insta da Federação Maranhense de Futebol, que apresenta também aí a rodada que já aconteceu do campeonato, né? Campeonato Maranhense, foi a primeira rodada, e nessa primeira rodada nós tivemos aqui o São Luís mandando para cima do Expressinho 6-0, né? O Expressinho mandando 3-0, o time do Balsas perdeu para o Cordinho de 1-0, tivemos aí todos esses resultados que você pode acompanhar. Dá só uma olhadinha aqui. São Luís, então, 6-0 no Expressinho, Lago Verde 3-3 com o Timon, Cordino 1-0 no Balsas, e o Tupã empatou em 0-0 com o Luminense. Esses foram os resultados. E para hoje, nós teremos quais os jogos? Vamos ver aqui, jogos de hoje. E na verdade eu tenho aqui, inclusive, galera, aqui abrir aqui rapidão aqui, com arbitragem tudo aqui para a moçada. Você não está vendo aí, mas eu estou dando uma olhadinha aqui. O jogo Expressinho Tupã, hoje 15 horas e 30 minutos, com a arbitragem de Wallace Martins Lopes, com John Gleison, José Elias Pereira Silva, e o quarto árbitro é José Marcos Rocha. Hoje tem Timon e São José. Esse jogo aqui é no Nilzinho Santos, tá? Expressinho Tupã, às 15 horas e 30. Hoje tem também na cidade de Timon, Estádio Miguel Lima, Timon e São José, com Paulo José Souza Mourão, Geidson Mandu e Acácio Leite Sampaio. Quarto árbitro a quarta árbitra Gisele Ferreira da Silva. Balsas e Imperatriz será também hoje às 19 horas e 30. Houve alteração de horário, 19h30. Esse jogo então, Balsas e ITZ, com Roberto Santos Sá no apito, Yuri Alves Soares e Nicole Arielle Barbosa. Quarto árbitro é Ranilton Oliveira de Souza. Luminense e Americano será amanhã, 15 horas e 30 no estádio Nilzinho Santos. Luminense e Americano, Luminense de Passo do Lumiar, com Myron Frederico dos Reis Novaes, Elson Araújo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira. O quarto árbitro, o Ronildo Alves Santos Vilar. Então,
são os jogos que vão acontecer hoje e amanhã pela segundinha do futebol maranhense. Acho que falamos tudo aqui, falamos também aqui do grande placar esportivo, e é isso, galera, estamos concluindo, ainda não, porque tem a galera que eu prometi, né? Então vamos lá, o torcedor aqui no YouTube também mandando seu recadinho para nós. Olha, rapaz, que apareceu aqui, tá vendo? Apareceu aqui, não era para aparecer, mas apareceu. Mas vamos agora trazer, vamos ver se chegou aqui a nossa galera no YouTube. Ainda não chegou a nossa galera no YouTube, mas vai chegar agora, tá? Porque vamos trazer a nossa comunidade, aí sim. A comunidade chegou. Vamos nessa? 1, 2, 3 e agora? Tá armando aqui pra gente falar, olha, tá chegando, a nossa comunidade chegou agora. Então vamos lá pro YouTube pra gente trazer a participação do torcedor. Algumas participações, tá? Vamos ver aqui. Pimentel Filho, meu caro amigo, sempre ligado, alguma notícia da nossa Bolívia? Por enquanto não tem nenhuma notícia, Pimentel. Francisco das Chagas Diniz, bom dia, meu craque Laércio ligadinho, Chaguinha Diniz, obrigado, Chaguinha Diniz. Raimundo Botelho, olá, como sempre assisto o programa, você é muito coerente nos comentários, Botelho, tricolor de aço, Bolívia querido, obrigado, grande Botelho, valeu. Dá um like aqui para a moçada que participa com a gente. Epitácio Ataídes, eu concordo, tem que deixar a quantidade de clube que estava, não aumentar mais times. A opinião aqui do Ataídes é para o Sampaio ficar de fora, né? Para Ponte Preta, para a Portuguesa, para todas as equipes. O Motoclube também ficaria de fora, porque se vier uma outra vaga, companheiro, parceiro, se você for motense, o Moto não vai entrar. O Moto também fica sem calendário, viu, seu Epitácio Ataídes? Porque quem vai entrar é o IAP. Se você for motense, se você for aqui do estado, então só esse recadinho aí para ti, tá? Que mais aqui? Olá, eu tenho certeza que o MAC não perde o jogo para o Santa Cruz, o MAC tem mais volume, valeu, é isso aí. E Jair Brasil, eu sou torcedor do Santa Cruz, acredito que será um jogo equilibrado na volta, o Santa é de se expor muito, ainda mais com a vantagem de 1-0, arrisco que o Santa ganhe de 1-0 na Arena Pernambuco, tá certo. Muito obrigado aí pela galera que participou com a gente, que trouxe aí o seu recadinho. Então é esse o recado da galera aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal, muito obrigado pela sua conexão. Lembrando que você comenta também com a gente aqui no canal através do nosso WhatsApp, 989-876-9039. Se você não comentar, não tem como eu colocar a tua participação aqui do torcedor na linha, falando e comentando dentro do nosso conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus. Não deixe de enviar sempre seus comentários do conteúdo e deixar o seu joinha para nós, para o fortalecimento do canal. Abração de coração, fica com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes, Mebal Alumínio.